e seja um pouquinho menos ansiosa, porque no final dá tudo super certo, sempre dá certo, e quando não deu certo, pense logo como que você pode aprender com essa situação. Então eu acho que eu diria isso pra mim mesma há 10 anos atrás, mas só continua, só vai que você tá chegando. Bom, sou mineirinha, filha da terra, sou daqui de Valadares mesmo, nascida e criada. Meus avós migraram de Belo Horizonte pra cá, na verdade, e desde então minha família se estabeleceu aqui. Fiz curso técnico de administração numa escola que tinha na época, que era a Escola de Formação do Sebrae, e era uma escola que já tinha um perfil um pouco diferente das outras. A gente tinha o ensino regular do ensino médio e tinha o curso técnico de administração. Mas o foco da escola nunca era formar alunos para ingressarem na faculdade como o principal objetivo. Era sempre fazer a gente pensar fora da caixa, mostrar que o empreendedorismo era o que movimentava realmente. Então tinham vários filhos de empresários da cidade, pessoas que se interessavam pela temática. Eu, na verdade, no ensino fundamental, quando me apresentaram a possibilidade de estudar lá, eu já apaixonei, porque comunicação, marketing, administração sempre foram as áreas que eu mais gostei. Embora eu goste mais da parte estratégica do que exata da administração, mas eu sabia que eu ia ter que enfrentar aí essa parte também. E aí fiz o curso técnico, me apaixonei, tive certeza que eu queria fazer aquilo. Queria então estudar ou marketing e publicidade ou administração mesmo, escolhi fazer ADM. Fiquei aqui, me formei aqui, e na faculdade mesmo já queria fazer uma pós-graduação e escolhi fazer gestão de pessoas com ênfase em estratégia organizacional, porque minha visão é de que sempre, em qualquer circunstância, tanto para movimentar os negócios quanto na minha carreira profissional, eu teria que lidar com pessoas. E aprender a gerenciar pessoas, conduzir as pessoas, liderar as pessoas, era o que eu achava que ia ser o meu principal diferencial competitivo. Então já emendei faculdade com pós-graduação, sou muito acelerada assim mesmo, e viver na correria é uma coisa que me dá prazer. Então já emendei. E aí, nessa época, assim que eu terminei a pós-graduação, eu já estava trabalhando na mesma empresa que eu fazia estágio anteriormente. Eu fiz estágio na época do curso técnico de administração na CEMIG, então eu fiquei lá num contrato e depois durante 4 anos, então minha formação desde a parte técnica até a graduação foi trabalhando dentro da CEMIG, aprendi muito sobre procedimento, principalmente gestão da qualidade, e aí saí para fazer estágio num banco. Fiz estágio no banco, mas não me efetivei lá. Foi um momento muito doído da carreira, porque eu estava crescendo, né? Estava num crescimento exponencial e alguém me brecou, falando, não vai ser aqui. E aí tive que ter um pouquinho de capacidade de resiliência para poder entender que era preciso voltar algumas casas. E aí fui trabalhar com um professor. Na época ele era gestor de uma franquia aqui na cidade, ele me convidou para trabalhar com ele e comecei a trabalhar como secretária lá na franquia, secretária executiva de algumas ações que eles tinham lá. E lá foi meu primeiro contato com marketing de fato, porque a gente estava trabalhando junto e eu fui crescendo dentro da empresa e ele trouxe a proposta de abrir uma empresa de marketing digital com 2 infoprodutos e me chamou para ajudar tanto na empresa quanto na produção dos produtos, que então a gente ia trabalhar. E aí eu me apaixonei, né? Aprendi sobre automação, funil, montar conteúdo e todo esse universo que as mídias sociais proporcionam pra gente de visibilidade. Num cenário que era um pouco difícil, porque o marketing digital começava a despontar, né? Eu tô falando aí de 6 anos atrás, ele começava a despontar no Brasil, principalmente com os infoprodutos, e mostrar para o consumidor que ele podia confiar em algo que ele não estava vendo, que ele nunca tinha comprado, que ele não ia pegar, era um grande desafio. Mas foi muito bom. E aí, nesse meio tempo, além de trabalhar na franquia e conciliar com o marketing digital da empresa, eu recebi uma oportunidade de trabalhar dando aula. E aí foi meu primeiro contato com sala de aula. Nunca tive muita dificuldade para falar. Lá em casa o pessoal fala que eu sou para frente mesmo, que eu falo muito. E aí eu fui trabalhar dando aula para um curso profissionalizante do Senac e lá em outra cidade, lá em Periquito. Então eu tinha que viajar todos os dias 40 quilômetros para ir e 40 para voltar
para conseguir dar aula. E essa era a minha rotina, era trabalhar o dia inteiro, ir para outra cidade à noite, dava aula, voltava e nos finais de semana tinha as reuniões para ver onde a gente ia encaixar a empresa de marketing digital nisso daí. E foi muito bom, porque eu aprendi a gerenciar meu tempo, aprendi a priorizar minhas tarefas e aí consegui me desenvolver. Depois disso escolhi abrir mão da carreira na empresa, porque eu já estava começando a dar aula para universidades, tinha sido convidado por uma universidade aqui na cidade, e isso foi mais ou menos em 2013. Então, esse ano eu faço 5 anos já de docência em graduação, docência em cursos superiores, né? E aí foi isso que eu desenvolvi para poder hoje estar aqui com vocês. Na verdade, essa foi um pouquinho da minha trajetória, com outras coisas atreladas, mas basicamente foi isso. Eu acredito que ensinar inovação, empreendedorismo é de fato a chave para a gente poder alavancar todas as áreas e aí alavancar o desenvolvimento do nosso país como no geral. Porque a partir disso os meninos vão conseguir, eu chamo meus alunos de meninos, tá? Os meninos vão conseguir perceber que eles são de fato atores, são protagonistas daquilo que a gente vive, né? Nós não precisamos ter mais essa concepção de que somos apenas espectadores de tudo que está acontecendo e vamos consumir alguma coisa. Nós somos de fato produtores, economicamente, politicamente falando. E aí o que acontece? Compreender o que é inovação é muito importante para poder pensar fora da caixa, para a gente poder entender que aquilo que está posto, ele pode ser reinventado. E é melhor que a gente participe da reinvenção. É melhor que a gente esteja ali contribuindo com essa reinvenção do que simplesmente esperando ela chegar até nós, que é mais ou menos o que aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós, diante dos avanços da internet, né, e de outras coisas mais em caráter tecnológico. E conciliar tanto a teoria quanto a prática, é fundamental. Em algumas áreas, na verdade, a gente não consegue dissociar isso. É muito difícil você apenas ensinar um conceito sem trazer o aluno para pensar na aplicabilidade desse conceito. Então é necessário que a gente repense em algumas práticas didáticas mesmo de ensino para trazer essa vivência para a sala de aula. E é preciso também que nós estejamos mais próximos do mercado, mais próximos dos empresários, mais próximos das empresas, para poder entender como que essa ciência se aplica e como que ela pode contribuir. A partir disso, eu acho que esse gap entre teoria e prática, entre eu não sei para que eu vou usar isso, eu não sei por que eu estou aprendendo isso, ele vai ser diminuído. Então eu acho que a chave é trazer um pouco mais de técnica para a sala de aula e levar um pouco mais de ciência para o dia a dia. É a gente começar a entender que existe um porquê daquelas coisas terem sido organizadas assim, e isso é método científico. E é preciso entender que a ciência tem que acompanhar toda a transformação que o mundo e a sociedade hoje em dia está passando. Então eu acho que práticas como estudos de caso, relações próximas mesmo, de trazer o empresário, de trazer pessoas que têm know-how na área para poder falar com os meninos e colocá-los diante dessa situação, é muito importante, são muito importantes essas práticas. E além disso, contar com as atividades extra-classe também. A gente tem vários eventos que têm formatos super diferentes, que são eventos de imersão, em que os alunos, né, eles conseguem se colocar diante da realidade, pelo menos um pouco mais próximos da realidade do mercado. Então eu acho que essas são algumas saídas para a gente poder tentar aliar aí inovação e empreendedorismo dentro de sala de aula como algo efetivo e não como algo só teórico. Ela reflete. Eu acho que empreendedorismo, ele tem estado muito mais na veia feminina nos últimos tempos. O homem está muito mais ligado a abrir negócios,
né, em criar empresas, e as mulheres estão muito mais ligadas em serem empreendedoras. E a diferença básica é que o empreendedor, ele vê uma oportunidade e ele tenta entregar alguma coisa de uma forma diferente. Não é só um diferencial competitivo, não é só agregar um pequeno valor no produto e por isso eu me diferencio no mercado, não. É uma nova forma de entregar aquilo para o cliente. E aí eu percebo isso nas iniciativas das minhas alunas, tem algumas já com negócios consolidados, em crescimento, mas principalmente quando elas pegam a oportunidade, às vezes, de ir lá e fazer um bombom e fazer um bolo e vender no corredor da faculdade, né? O homem está mais ligado a comprar alguma coisa que está pronta e revender. Então, as mulheres estão muito mais ligadas à criação e à inovação e os homens ainda estão muito mais ligados a reproduzir modelos que já foram existentes. É lógico que esse cenário nacional, né, de mulheres no empreendedorismo e o empreendedorismo feminino sendo uma causa defendida, inclusive, por empreendedores masculinos também, óbvio, isso tem dado mais coragem, tem dado força para que quanto antes as meninas comecem a empreender, elas se sintam seguras de que está tudo bem, de que é possível elas terem uma iniciativa própria e serem protagonistas da sua história. Então, eu acho que eu enxergo como dois nichos principais que precisam ser desenvolvidos e tem N oportunidades na nossa região, são sim aqueles ligados à sustentabilidade. A gente precisa repensar em várias práticas de logística reversa, da própria coleta seletiva, do reaproveitamento do lixo, entender que todos esses itens, eles não são descartáveis, na verdade eles são insumos. Eles podem ser matérias-primas de outros processos, então a gente tem ali um desperdício de dinheiro muito grande. Nossa cidade é uma cidade que tem muito desenvolvimento lá da construção civil e poucas iniciativas de reaproveitamento daquilo que a construção, inutiliza. Então eu acho que esse realmente é um nicho que precisa de olhares, novos olhares. E outro nicho é aquele que auxilia os empresários, auxilia as empresas a criar relacionamentos com seus clientes. Nossa cidade vive essencialmente do comércio, nossa região também é abarcada pelo comércio e a gente ainda tem muito vendedor. As empresas ainda estão muito preocupadas em vender, ainda enxergam o cliente chegando dentro das suas lojas com um cifrão na testa, mas elas esquecem de criar relacionamento. E o relacionamento é o que faz de fato o cliente entrar, comprar, voltar, indicar, e isso passa não só pelo atendimento, pela qualidade do atendimento, mas por toda a proposta, toda a oferta de valor que aquela empresa faz. Então a gente tem aí uma lacuna que precisa de iniciativas, talvez sim da relação da melhoria do atendimento, mas talvez de ferramentas que facilitem, e façam com que esses empresários consigam entregar esse valor, para criar esse relacionamento com o cliente de maneira mais fácil. Tendo em vista que a maioria dos empresários da nossa cidade não tem uma estrutura organizacional que consiga ter um setor específico para pensar sobre isso, um setor específico para pesquisar os seus clientes. Então eu acho que a gente precisa de ferramentas ou outros prestadores de serviço que liguem essas pessoas de maneira mais eficiente. Diferente, como a gente estuda lá fora e como a gente estuda aqui dentro. A diferença é que lá fora a gente tem algumas caracterizações que na nossa construção social aqui são completamente diferentes. Primeiro, de que o professor é detentor de todo conhecimento e ele não é. Segundo, de que o aluno está ali para receber conhecimento e lá fora a gente não está sentado numa cadeira para receber conhecimento. E terceiro, de que a instituição de ensino ela é a única responsável pela minha formação. Lá fora nós somos muito mais proativos, Então o professor está lá como uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e que ele vai me ensinar um pouco a partir da trajetória dele. Mas sou eu quem tenho que correr atrás, sou eu que tenho que me esforçar, sou eu que tenho que me antecipar, inclusive, para aquilo que eu vou viver no dia a dia em sala de aula. Então, lá fora a gente estava fazendo um curso executivo, Nós estávamos em muitos brasileiros, todos já trabalhando, adultos, e nós tínhamos dever de casa, nós tínhamos homework.
E aí de nós se não fizéssemos o dever de casa. Então esse protagonismo ele é muito forte lá fora. E essa visão de que o professor ele está num pedestal como detentor de conhecimento já não existe mais. E isso é muito bom, porque facilita com que o professor esteja mais à vontade para compartilhar suas experiências e falar, olha, é isso que eu sei, essa é a minha bagagem, eu não sei tudo. Aqui a gente chega em sala de aula esperando que o professor saiba tudo, domine todas as teorias e todas as técnicas daquela área. Se ele não souber responder uma pergunta, eu acho que ele não é tão bom assim, eu acho que ele não é capaz o suficiente. Já começa a me questionar quem colocou ele ali, né, e que ele não tenha chegado por mérito próprio. E isso talvez foi o que tenha feito a minha trajetória ser um pouco diferente. Lá em casa, né, assim como minha avó falava que eu falava demais, o meu avô falava que eu era muito perguntante. E eu sempre fui aquela aluna que depois de apresentar um trabalho, independente da minha nota, chegava pro professor e falava assim, você pode me dar um feedback? O que eu tenho que melhorar na minha apresentação? Porque eu não estava muito preocupada em qual seria a minha nota. Lógico que passar era importante, porque eu não queria ficar devendo matéria. Mas eu queria saber como que eu poderia melhorar, para que eu pudesse entregar alguma coisa melhor para o meu cliente, que é o meu empregador, né? Eu era o meu próprio negócio, eu sou o meu próprio negócio. Então essa diferença, ela é muito vista lá fora. E além disso, a conciliação das práticas mesmo de ensino que envolvam o aluno como atores desse estudo. Então, quando a gente está estudando business lá fora, quando a gente está estudando negócio lá fora, fazer visita técnica à empresa é algo rotineiro. E as empresas nos recebem muito bem. As empresas não têm medo de abrir as suas informações para nós, coisa que aqui também a gente enfrenta uma grande dificuldade. É muito difícil para que a gente consiga agendar uma visita técnica, que tenha alguém disponível para explicar como funciona aquilo, né? Logo se pensa em teoria da conspiração, que alguém vai vir, vai entender como eu trabalho, vai fazer melhor do que eu. E lá fora eles não estão preocupados com isso. Outra coisa que eu percebi muito, e que foi uma luta muito grande pessoal, inclusive, é que o conceito de falha lá já é absorvido muito diferente daqui. Aqui a gente ainda acha que falhar, que errar é sinônimo de insucesso. E lá fora não. Lá fora a gente está na academia, a gente está nos nossos ambientes para errar mesmo. E que bom que a gente está errando, porque a gente está aprendendo como não fazer, e que a gente erre rápido, né? Que é o conceito do fail fast. A gente erre rápido para já de uma vez aprender como que tem que consertar esse erro. E isso realmente faz diferença, porque enquanto nós estamos preocupados aqui muito tempo em não falhar, a gente permanece muito tempo errando, né? A gente tem uma paixão muito maior. Lá não, a gente falhou, né? E não se falha mais nisso. Então é mais ou menos esse o conceito deles. Eu acho que eu diria, menina, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. Não demore muito tempo para desenvolver o seu lado moral e espiritual, porque eles vão ser a base para que você consiga entender tudo o que vai acontecer na sua vida e para que você consiga fazer as melhores escolhas e seja um pouquinho menos ansiosa, porque no final dá tudo super certo, sempre dá certo, e quando não deu certo, pense logo como que você pode aprender com essa situação. Então eu acho que eu diria isso para mim mesma há 10 anos atrás, mas só continua, só vai que você tá chegando.